Já Platão dizia, né? Tem o cara que não sabe que não sabe, né? O cara que não sabe, né? O cara que sabe que não sabe e o que sabe, né? Na minha opinião, essa é uma das formas mais interessantes de avaliar, assim, ampliação de consciência. E aí vai para o Shelley e também para o Henry, né? Se quiser também trazer aqui algum outro gatilho aí de case. Porque, assim, tudo bem, né, que a gente precisa olhar para trás e, sim, avançar, né, e usar esse substrato do passado, né, para evoluir, mas existe, eventualmente, um gatilho de tomada de consciência. Ou não existe um gatilho, né, mas aqui o case que está aqui representado pelo Scheele teve um momento que se tomou decisão. Para rever também toda essa jornada, que era uma jornada vencedora, né, como uma empresa laranja tem indicadores aí, né, assim, como se tradicionalmente avalia, né, coloca o carimbo de bem-sucedido ou de sucesso. E aí, daqui a pouco, Shirley, né, chega aqui no momento que a organização diz, não, mas eu quero, mesmo com essa jornada exitosa, eu quero reformular. E aí tem a figura aí do chefe, né? Com essa carga de autoridade, né? Com essa carga, né? de ego também estabelecida, né? Diretor, né? Gerente, né? Tanto que tu te apresentou há pouco como farol da cultura, até isso ocorre, depois se tu quiser falar também sobre isso, porque tu não é mais diretor, tu é o farol da cultura, né? Então, assim, quando é que isso iniciou? Por que iniciou? Henry também, se puder contribuir, assim, por que as organizações resolvem, então, mudar? O que está nesse mundo que está trazendo as pessoas para rever esse ambiente que, na verdade, está ganhando, né? As empresas laranjas ganham esse carimbo, né, daquele que não sabe, né, de sucesso, né? Então, eu queria convidar o Shirley para fazer essa resposta, porque para mim tem uma oportunidade aqui de validar aquela primeira fala que a gente estava tendo, assim. Se o estudo diz que a evolução de consciência vem de um problema de complexidade que a gente não consegue resolver, qual era o gatilho de vocês e necessariamente não é um problema, pode ser um desafio, uma oportunidade, né? Qual foi o gatilho que fala assim, cara, mas eu preciso pensar de outra forma, vou provocar outro pensamento aqui. Isso aí. Lembram? Essa é a tradução aqui da minha pergunta. Por que, né, Shirley, por que vocês resolveram mudar? Sim, porque nós, né? Eu tô na posição de bagunceiro. O cara tá pegando a viola, botando no saco. Eu estou na posição eu aqui acho de que o Álvaro bagunceiro. está tentando... Tô bagunçando aqui a turma. Vai lá, você. Eu acho que o Álvaro até hoje não sabe, ele está tentando descobrir hoje. Só criando confusão, né? Não, mas assim, a nossa experiência passou por a que a gente chamou de uma espécie de funil, né? Uma espécie de gargalo na informação, né? A informação que saía da direção da empresa, né? Da superintendência da empresa, e que então deveria chegar para todos os outros colaboradores das nossas agências, né? E a gente chamou isso aí de assimetria da informação. A informação não era simétrica, ela era assimétrica. E isso a gente começou a se dar conta em função dos diversos encontros que nós tínhamos com as lideranças hierárquicas formais lá da agência, né, na época, que eram as pessoas que recebiam toda a informação, né? Exemplo, mensalmente elas vinham lá para a superintendência, nós passávamos o dia todo reunidos, debatendo, alinhando, construindo, e então cabia a essas pessoas, ao retornarem para a agência, alinharem isso com a equipe das agências, né? Os demais colaboradores lá. E quando nós, de alguma forma, circulávamos pelas agências ou nas interações que nós tínhamos, a gente via que nem tudo chegava, às vezes muito pouco chegava, né? E a gente começou a olhar para isso e, de alguma forma, pela velocidade que nós vínhamos, pelos desafios que nós tínhamos, a gente, entre aspas, meio que concluiu que dificilmente a gente conseguiria avançar, né, reduzir esse gargalo, tentar ampliar isso, né, reduzir esse funil. Dificilmente a gente conseguiria avançar na velocidade que precisaríamos se nós investíssemos nisso, né?
vamos desenvolver ainda mais esses gestores para que eles possam fazer ainda melhor seu papel. E, na forma que eu vejo, esse foi o principal ponto, assim, o principal gatilho. E aí, nessa carona, assim, desse funil, veio um desenho que na época a gente fez, o Álvaro fez esse desenho, que era um desenho de círculos. Nós nem conhecíamos o Lalu, nem conhecíamos o Reinventando as Organizações, mas a gente tentou criar uma lógica que fosse uma lógica que não gerasse gargalo, que não gerasse funil. Então, de que forma nós poderíamos conversar com todos os outros colaboradores, sem necessariamente... E na época a gente nem pensava assim nessa coisa de mexer nas estruturas, né? Na época o que a gente queria mesmo era poder conversar com essas pessoas e reduzir o gargalo da informação, né? Então, círculos de gerentes de pessoa jurídica, círculos na época, né, as nomenclaturas da época, círculo de gerentes de pessoas físicas, de assistentes, né? As equipes que tem na agência. E esse foi todo o estupim do projeto, né? Tem um lance também, a gente brinca aqui dentro da empresa, que o universo conspira a favor, né? Energia atrai energia. E aí a gente conheceu o Lalu, e aí tudo começou a se conectar, né? Outras literaturas, para falar de outras aqui que são complementares e nos ajudaram muito, o Quinta Disciplina, Organização Dirigidas por Valores, mais recentemente o Motivação 3.0, entre outras, assim, que de alguma forma todas se conectaram para que a gente pudesse fazer de cada um protagonista da sua existência aqui dentro da organização, né? Nós já tínhamos, de alguma forma, uma cultura, assim, de ser humano integral, nós já vimos de um lugar onde, pela nossa história, né, a gente se denomina acreditadora. Então, a gente se denomina, a gente tem um termo que é nosso, né, DNA acreditadora. O DNA acreditador é feito pela dor de dono, é feito pelo cuidado e é feito pelo mindset de crescimento. Então, a gente vem desse lugar, assim, que tem tem fortes estímulos para que a gente gere, de fato, conexões mais profundas. E essa coisa toda, de alguma forma, se conversou rapidamente, né? Se conectou rapidamente. Imã que puxa imã, sabe? Essas coisas todas foram se conversando. E nós iniciamos, então, as reuniões, iniciamos os encontros. A parte bacana, que eu acho, assim, que fecha muito com uma fala tua, né, Henry? A gente... Como é que nós faríamos anteriormente, né? Nós íamos juntar a turma toda e dizer, gente, algumas coisas vão mudar, e as coisas que vão mudar vão ser essas, essas e essas. E nós decidimos, então, no nosso colegiado, de que nós não faríamos anúncio nenhum, e de que nós começaríamos a mudar algumas práticas de gestão, que antes eram de poder daqueles colaboradores, né? Os gestores hierárquicos, os formais, né? Antes eles é que tinham que responder, eles é que tinham que se posicionar a respeito, eles é que tinham que dizer que sim, eles é que tinham que dizer que não. Nós começamos a mudar essas práticas e começamos a atribuir para quem realmente operava aquilo a responsabilidade por tratar aquilo. Uhum. Então foram duas situações, né? Quem se sentia empoderado porque tinha que fazer, teve que abrir mão daquilo, então teve que viver a história dele nessa jornada, nesse processo, né? E quem até então, de alguma forma, estava ali confortável porque tinha alguém para fazer aquilo por ele, também teve que agora dizer, mas como é que é isso aqui? E a gente foi mudando algumas práticas no começo e as pessoas começaram a ver que as coisas estavam mudando. Teve um certo momento que depois a gente parou para conversar com eles todos, né? E daí a gente disse, gente, vamos falar sobre isso aqui faz parte disso. E aí as coisas começaram a fazer sentido. E esse guarda-chuva todo, né? O nosso organograma hoje, que ele é todo cheio de círculos, né? Todos os círculos que se conversam um com o outro, versus aquele organograma anterior, onde um estava lá embaixo, muitos estavam lá embaixo e poucos estavam aqui em cima, né? Então, a gente foi desconstruindo isso tudo, sem falar que estaríamos fazendo isso tudo. Eu acho que foi bem bacana essa parte, sabe? Ô, Henri,
sabe que nesse pormenor eu estou numa posição muito privilegiada, né? Porque eu sou o observador de fora que está com um pé dentro, né? Mas que eu cheguei para colaborar com a Sicredi Caminho das Águas, na época ainda Sicredi Nordeste, né? Antes disso começar a acontecer. Então, eu tenho uma visão de fora de quem viu algumas coisas mudarem e de quem foi pego de surpresa, porque a mentalidade de ajuda que eu dava para as empresas até então era de uma ajuda laranja. Eu estava acostumado a empresas laranja, né? Aliás, quando o Álvaro e Shirley me chamaram, eles eram bem mais laranja do que qualquer outra coisa, por conta desse momento. E sim, isso que o Shirley trouxe, eu me lembro mais assim, cristalino, né? De essa dor da assimetria da informação acontecendo. Mas olha que interessante, né? A gente estava falando aqui sobre a evolução é um de para sempre, né? De um lugar para outro lugar. Então é muito importante a gente entender de que lugar nós estamos evoluindo, tá? Quando a Sicredi Caminho das Águas, quando a gente se conheceu e construiu um projeto, nosso primeiro projeto juntos, esse negócio da simetria da informação não estava ainda na superfície dessa forma, eu me lembro muito bem. Mas tu sabe qual foi o motivo pelo qual eles acabaram fechando o negócio conosco e não com outra consultoria ou outro parceiro estratégico? Porque eles faziam questão que o planejamento estratégico de 2018 envolvesse a totalidade dos colaboradores. E esse era um produto que nós tínhamos, um planejamento estratégico colaborativo. Então, olha como já existia um embrião dessa lógica de envolvimento de todos, porém ainda de uma perspectiva mais cor de laranja. Então, isso, a meu ver, é muito interessante, porque é uma consciência que está começando a mudar, mas ainda está no estágio anterior, ou alguns estágios anteriores. Então, tem um processo aí muito interessante de que é preciso a gente entender, tá bom, o que puxa esses processos evolutivos? E para mim, aí eu não tenho essa resposta, mas eu tenho uma intuição sobre ela. Eu acho que tem a ver com a perenidade, com esse instinto de sobrevivência que marca lá o vermelho, tá? Mas que perdura, porque todo mundo quer ser uma organização centenária, secular, né? Vocês completaram ontem 98 anos, né? E estão de olho no 100. Vocês estão olhando para o 100, vocês não estão olhando necessariamente para o 98. Né? E há, em algum momento, eu acho, por parte das organizações, uma percepção de que, para chegar bem aonde eu gostaria, nesse lugar chamado perenidade, eu não posso usar os mesmos subterfúgios que eu usei na década passada e na retrasada e na que veio antes e por assim dizer. Então, eu acho que o que eu vivenciei assim, da história de vocês enquanto case, ali a partir de 2018, e a história é muito mais longa que isso, já tinha um embrião desse envolvimento, desse trazer todo mundo. Né? Aí eu me lembro que depois disso veio uma lógica de propósito. Cara, a gente precisa se reencontrar com o nosso propósito. Bem forte isso veio. E aí eu me lembro que um dia alguém de vocês trouxe numa reunião, a gente vai precisar mudar as estruturas se a gente quiser realmente envolver todo mundo. Aí começou esse papo. Aí enganou. Mas ele está muito antes disso, né? Então, tipo assim, tem o momento que tu aperta o gatilho não é o momento que tu pensa em apertar o gatilho. Eu acho que essa é a lógica.